Olá, tudo bem? Hoje trago-te mais um episódio na nossa série Portuguese Learning Stories. Sim, já não é Portuguese Learning Heroes, não, porque realmente Heroes pode ser um pouco intimidante e tu não precisas de ser um herói para partilhares a tua história com a aprendizagem do português. Não, precisas de ser tu, uma pessoa normal, como eu, como qualquer pessoa, que apenas queiras partilhar a tua experiência. Quem sugeriu esta mudança foi o nosso convidado de hoje, o Sanjoy. E eu achei que foi uma ótima ideia e fui na onda. O Sanjoy é inglês, vive em Londres e tem uma longa história com o português. Ele começou a aprender português já há mais de 20 anos. Tem uma história muito interessante. Ele até começou a aprender português depois de uma experiência um pouco frustrada com a aprendizagem de outra língua. Falamos de muitas coisas, falamos da importância de ter um contexto social, desenvolver amizades associadas à aprendizagem do novo idioma, a forma como isso nos motiva. Falamos nos perigos de nos focarmos demasiadamente na gramática e como isso nos faz ficar autoconscientes. Falamos de aspectos peculiares do português e também um pouco sobre diferenças entre português europeu e brasileiro. Enfim, falamos de muitas outras coisas mais. Eu espero que gostes da conversa e mais uma vez, se tiveres vontade de partilhar a tua experiência, não hesites. Envia-me um mail para pedro@portuguesepedia.com e eu depois entro em contacto contigo. E agora, amigos, amigas, vamos então à conversa. Espero que gostes. Então, Olá, bom dia, Sanjoy. Tudo bem contigo? tudo bem, Pedro? Como estás tu? Eu estou bem, obrigado. Muito obrigado por teres aceitado aqui o convite para partilhares um pouco a tua experiência com aprender português. Tu onde estás neste momento? Estou em Londres. Estou em Londres. Sim, onde Ok, vivo. tu vives em Londres? Sim. Vivo aqui, sim, quase toda a minha vida. Sim. E gostas? Gosto de Londres, sim, mas com qualquer relação muito duradeira, é, de vez em quando tenho que escapar da cidade para depois. Claro, claro, claro que sim. Olha, então eu estou curioso. Conta-me um pouco como é que surgiu o português na tua vida. Sim, de fato tenho que começar a história um pouco antes, muito tempo antes da aprendizagem do português, porque de facto foi por causa de uma falha que eu tinha, falhei a reaprender Bengali, que é a língua do meu pai. Sou meio indiano, meio inglês, e tenho pai indiano. E quando cheguei na Inglaterra, à idade de 4 anos, uh, era bilíngue, inglês-bengali, mas logo, tipo, à idade de 5, 6 anos, monolingue, só inglês. E sempre sentia-me muito. Depois de ficar adulto, sempre sentia-me esta falta de Bengali, da minha língua materna, paterna, neste caso, língua paterna, digamos. E então foi, eu tinha a idade de 30 e tal anos, tinha a ideia de, tipo, abrir a caixa de Bengali e que a Bengali iria voltar de forma natural e queria voltar a ser bilingue. Então comecei aulas de Bengali, mas não aguentava muito porque sempre tinha esta sensação de
sensação de culpa e de vontade, e de peso, e mesmo qualquer erro que cometi foi tipo tortura, e mesmo a minha mãe inglesa não iria, não iria errar assim. Certo, então se eu estou a entender bem, portanto o teu pai é indiano É, e uma das línguas que tu falavas quando eras muito pequenino era o Bengali também, por Bengali parte do teu pai, mas a certa altura tu deixaste de falar Bengali, tinhas alguma associação negativa com com o esse, Bengali quando eras criança? porque emigramos à Inglaterra quando eu tinha 4 anos de idade, e acho que as crianças normalmente são muito conscientes, têm vontade de integrar-se na sociedade à rua. E há E, há uma certa hierarquia exato, que não é oficial, mas existe está existe. subentendido. Existe Sim, talvez, para resumir, existe um complexo de inferioridade. A criança sente esse complexo de inferioridade e tu evitaste então assumir a tua língua materna, Bengali. sim, acho que sim, porque não é só tipo relacionado à língua de Bengali, mas também este é lá de que tem a ver com a imigração e também com a raça do meu pai, e o inglês tudo mais valorizado com a minha mãe e ao redor, etc. Foi assim que acho que o inglês ficou mais valorizado de forma geral. Mas Claro. mesmo assim, uh, enquanto adulto, é, foi uma, ainda é uma grande arrependimento que eu tenho. Certo, eu entendo. E tu tentaste, enquanto adulto, já tinhas 30 anos? Que idade tinhas quando 30 e tal, tentaste? 31, algo assim. Tentaste recuperar a tua língua E, materna, e, certo? E e como é que correu? correu muito mal, digo isso, porque, porque quando errei, sempre qualquer erro sentia-me como se fosse um tipo. Errei, errado é pecado, era pecado, digamos Eras assim. muito autocrítico, muito E duro exigente. contigo próprio, exigente. E depois de tipo 6 meses de aulas, deixei, deixei de sair do curso. E depois disso, uh, diz para mim, ok, falhei, mas mesmo assim gostaria de aprender um idioma, e o português foi tipo exatamente o oposto de Bengali, porque não tinha motivo, nem história, nem nada. É tipo terra desconhecida. E não tinha estudado na escola, tinha visitado Lisboa uma, 2 vezes talvez, e gostava. E então escolhi o português. Assim, tipo, um idioma que não tivesse história pessoal, nem tipo página branca, não é? Foi assim que escolhi o português. E por acaso eu comecei com aulas tipo uma vez por semana. E Certo. Portanto, o português começaste com uma tábua rasa e isso deu-te de certa forma uma isso, mais paz, tinhas emocionalmente estavas mais numa melhor condição, numa melhor posição para aprender o idioma. Há quantos anos é que tu começaste a foi, aprender? acho que comecei a primeira aula em português, acho que foi em 2000, então 23 anos atrás, não é?
Portanto, estamos a falar de uma longa caminhada. Mas tu sentiste quando começaste a aprender nos primeiros tempos, primeiros meses, primeiro ano, sentiste motivado, desenvolveste uma conexão com a língua? Como é que foi a tua experiência? O que Sim. é que tu achaste aspectos interessantes relativamente à língua? Não sei, os sons do português. Conta-me um pouco como foi a tua experiência, o encontro com a língua. E, em primeiro lugar, não tinha peso emocional. E isto deu-me uma sensação de liberdade é uma experiência muito leve para mim. Portanto, novamente estás a fazer referência ao Bengali, que tinhas tido É essa isso, experiência sim, negativa sim, tempos antes com a tua língua materna, sim. sim. E então qualquer passo que eu consegui tomar, ah, foi tipo um passo à frente para mim. Uh, e era só descobrimentos, uh, uh, recompensas e a professora, que agradeço para sempre, que era Ana Rodrigues, era um amor de pessoa, muito boa como professora e, e achei muito estimulante e prazeroso aprender português. Sim, Isso é importante porque pode ser um professor, pode ser um amigo, podias ter um amigo com raízes portuguesas e que falavas português com esse amigo. A dimensão social, eu ouço isso de várias pessoas e também pessoalmente sinto isso. A dimensão social é muito importante quando aprendemos uma língua. Nesse caso, tu desenvolveste uma conexão positiva com a tua professora e isso motivou-te também. e acho também, após uma certa altura, começamos a falar sobre assuntos interessantes, sim, e não era só exercícios, não é? É importante ter interesses nos assuntos, não é? Não me interessava muito de falar sobre, tipo, como chegar na estação. Mas quando cheguei a ter capacidade de falar sobre outros assuntos pessoais ou sobre a música, o cinema, etc., fica mais interessante. Tu depois, quando atingiste um certo nível de português, conseguias comunicar com uma certa desenvoltura e à vontade, tinhas pessoas perto de ti com quem pudesses praticar. Como é que tu usavas o português? Como é que o punhas em prática? De facto, eu acho que tomei as aulas de português com a Ana Rodrigues, acho eu, se bem me lembro, por 2 anos. Depois, o meu percurso com português era muito intermitente. Tipo, 100 aulas por 2 anos, depois um bloco de um mês, mais 3 anos sem aulas. E normalmente o que aconteceu foi, antes de viajar, fiz um curso tipo mais intensivo para manter ou para reaprender, para reativar o meu português. E entre 2004 e 2010, 2011, tinha 4 visitas ao Brasil e entrei relacionado ao meu trabalho e de facto tinha uma professora brasileira e mudei de sotaque, de forma de falar e tinha mais contato com brasileiros, de facto. Então, E agora que estás a falar um pouco, introduziste um pouco esta dualidade português de Portugal, português de Brasil.
estou curioso como é que tu te sentes quando. Como é que tu comparas as duas variantes? Ok. Para mim, voltei para o português de Portugal, digamos, em 2018, 19, algo assim, porque também por causa do meu trabalho. E pessoalmente, eu acho que os sons, o ritmo do português brasileiro é mais musical, sem dúvida. E em termos gramaticais é mais flexível, perdoa os erros um pouco mais, não é? O português europeu é um pouco mais exigente, mas para mim, ainda bem que comecei com o português de Portugal, porque acho mais fácil voltar neste sentido do que noutro sentido, acho eu. Sim, eu acho, pelo que eu ouço, a maioria das pessoas que aprendem o português de Portugal, depois é fácil adaptar, relativamente fácil de adaptar e entender o português brasileiro, mas o contrário pode ser mais complicado. Se tivesses começado com português brasileiro, acho que o impacto seria mais duro quando tentasses aprender o português de aprender ou adaptar, porque o português é o português, não é? E a forma de falar dos portugueses de Portugal é muitas vezes tipo, é quase uma competição quem pode engolir o máximo número de vogais, se tipo condensar as palavras e sem pronunciar os vogais. Os sons vocálicos são muito fechados comparativamente ao português brasileiro, certo? Isso é uma das razões pela qual a maioria das pessoas acha que aprender português do Brasil é mais fácil do que aprender português de Portugal, porque é mais fácil de ouvir vogais abertas. E a mesma coisa se aplica se compararmos português e espanhol, português de Portugal e espanhol. O espanhol tem 5 sons vocálicos e são os sons abertos comparados com os sons vocálicos portugueses. E isso faz uma diferença muito grande para quem está a aprender a língua do zero. É uma Sim, experiência completamente diferente. concordo. Mas se tu olhas para trás para o teu percurso de aprendizagem, o que é que funcionou para ti a nível de estratégias, de recursos didáticos? O que é que funcionou para ti para aprender o português e o que é que não funcionou assim tão bem? Ok, acho que cada um, todos nós temos os nossos próprios hábitos e capacidades, etc. Para mim, comecei com muita gramática, uma forma muito formal e o que e mantinha um nível tipo intermédio elementário, tipo B1, eu diria, por muitos anos assim. Mas o grande passo para a frente para mim foi desde 2021, quando descobri os podcasts e também o iTalki. E assim, fiquei com muito mais contato com a linguagem falada do que antes e com conversas quase semanais no iTalki e fiquei muito mais à vontade a falar com meus professores e professoras e construímos relacionar com outras pessoas, eu diria. E o confinamento, de facto, acho que o confinamento
ajudou bastante, porque assim a aprendizagem de português foi quase como uma viagem, uma forma de viajar. São os aspectos positivos do Sim, confinamento, ainda há sim, alguns. Para quem não sabe, o iTalk é uma plataforma onde os estudantes de línguas podem encontrar tutores ou outras pessoas que têm a língua como língua materna e que tu podes praticar com elas, certo? E neste caso, tanto encontras facilmente tutores de português europeu, tutores de português brasileiro. É uma boa ferramenta. E então tu estás a dizer que estas ferramentas, o iTalk e os podcasts, que foram uma boa influência, que notaste uma melhora grande do teu português quando começaste a usar mais estas ferramentas. Estamos a falar de recursos mais orgânicos. Estamos a falar de um português, um registro mais oral, um registro natural, certo? com pessoas, não é só exercícios, é conversa, é discussão, é relacionar-se com outras pessoas e é bastante mais. Não é tipo aulas de aprendizagem. Eu costumo separar conhecimento, não é? Sei lá, se tu começas por aprender regras de estrutura, gramaticais, aprendes vocabulário, tudo isso é conhecimento que tu armazenas na tua memória, na parte cognitiva, e vale o que vale. E passamos por aí, temos que passar por aí quando aprendemos uma nova língua como adultos. Isso. Mas isso é uma coisa, é o conhecimento. Outra coisa é a habilidade de falar, de pôr em prática e ter conhecimento sobre uma língua a nível um imenso vocabulário, dominar bem a parte da estrutura e da gramática, não, não é garantia que Exatamente. vais ter a habilidade de falar essa língua. Há um aspecto muito. Como é que eu hei de explicar isto? Há um aspecto que é muito experiencial, que tu tens que falar para desenvolver esse à vontade, essa desenvoltura. Tens que te habituar a estar nesse espaço em que as coisas estão a acontecer nesse momento instantâneo. E isso só se consegue fazendo. É isso, exato, concordo completamente. Por exemplo, o conhecimento da gramática, da estrutura, é muito útil, mas não tem nada a ver com a prática. Aprender uma língua é um pouco paradoxal, porque a aprendizagem é útil, mas afinal, para falar, é preciso esquecer a aprendizagem, é preciso praticar. Não é um processo consciente. É quase como se fosse, se a meta fosse a inconscientização, não sei se a palavra existe, uh, das aprendizagens. Por vezes penso tipo como se fosse um instrumento musical, tipo tocar piano. E é importante praticar os exercícios e as escalas e tudo mais, mas afinal, para tocar música, tens que. É uma outra forma de Certo. existir, Mas sim. muitas pessoas, para chegarem a esse ponto de fluência com um instrumento musical, que eu acho que é uma ótima analogia, a maioria das pessoas vão passar por essa fase de aprender escalas, aprender um pouco de teoria musical e depois, à medida que vão desenvolvendo, libertam-se Exato. dessas, portanto, dessas categorias, dessa parte teórica e começam a desenvolver uma fluência que é mais orgânica. E isto faz-me pensar que em diferentes
fases da nossa aprendizagem, nós provavelmente vamos ter diferentes estratégias e vamos consumir diferentes recursos. Eu acho que isto é importante. Eu acho que há pessoas que dizem: não, eu sou uma pessoa que preciso de entender, eu gosto muito, preciso de ter sempre a gramática como ponto de referência. Outras pessoas dizem: não, não, eu detesto isso, detesto regras. Eu acho que tudo pode fazer sentido, depende muito onde estás em Sim, dado momento, e isto é uma coisa que nós temos de fazer, ou vamos fazendo naturalmente, vamos reavaliando os nossos recursos e descobrindo novas formas de continuar a desenvolver as nossas capacidades e apetências. sim, É um pouco sim, assim, certo? certo, sim. Não sei, é só. Vou mostrar-te o meu t-shirt, que é Ride More, Drive Less. Sim, estás a ver? Certo, E certo, além de ser um tipo de slogan um pouco ambientalista, alugando o meu tempo, certo. mas é também uma forma, acho eu, que eu cheguei a esta forma de pensamento só recentemente com o português, que era é melhor não fazer muito esforço, melhor seria entrar na língua, na correnteza das comunicações entre pessoas, sem, tipo, esforço. É melhor, tipo, entrar na música ou na sociedade e, tipo, nadar nas correntes, não é? Acho eu. Sim. Sim. E ir com a corrente, aproveitar o sentido da corrente e ter uma certa também uma certa confiança e Isso. acima de tudo o E um mais prazer importante, também. Prazer prazer. também ajuda E muito. novamente, na parte do prazer entra muito também a componente social. Se nós temos amigos ou conhecidos, ou temos alguém no iTalk com quem possamos falar e praticar, isso, o prazer está muito associado com a utilização em Isso. situações práticas da Sim. língua, certo? E em Portugal, não sei por acaso, mas sempre Portugal, também no Brasil, sempre fui muito bem recebido pelas pessoas. Então sempre tinha esta conexão, tipo, ah, sensação de generosidade ou de acolhimento e continua com o iTalk e com o Fred, que é o meu primeiro parceiro de conversa, que hoje em dia tipo, é um amigo que gosto de falar sobre qualquer assunto e sim, e é assim, é um prazer falar com o Fred. Não é tipo aula. Claro, certo. Olha, o que é que foi mais desafiante para ti com o português? Acho que tendo o inglês como língua nativa, sempre vai haver alguns problemas que nunca vou superar. Tipo, o género das palavras e a concordância dos adjetivos com o género. Eu sei qual é a regra, mas não é natural para mim e acho que nunca vou dominar isto de forma completa. O género. Tenho também, acho que também há mais diferenças sutis entre o pretérito e o imperfeito, os verbos ser e estar, que eu conheço as regras, sei como usá-las de forma geral, mas sei que de vez em quando não uso de forma certa. Em termos de sons, o português tem uma ampla gama de sons e é um pouco assim, tipo, e são sons bastante difíceis, mas eu não sei, eu até diria que eu gosto de
de sons de Tu português. tens uma ótima pronúncia, desde já te digo. E em relação ao género feminino, masculino, o género das palavras, eu até agora não ouvi nada que eu notasse. Claro que eu compreendo o que tu dizes. Há sempre, de vez em quando, acontece um erro ou outro, mas isso já agora não é de todo importante, porque o mais importante quando aprendemos uma língua, isso deve ser sempre a prioridade número um, deve ser sempre a comunicação. Comunicação, concordo. Fazermos-nos entendidos. Se nós nos fazermos entendidos, ainda que estamos a trocar a ordem das palavras, usamos a preposição errada, dizemos uma palavra, pensamos que é masculina quando é feminina, isso é tudo muito irrelevante. Nesta perspectiva, que o importante é a comunicação, o importante é estabelecer laços sociais, o importante é ter prazer em utilizar a língua, porque isso é o que vai sustentar a aprendizagem, isso é o que nos vai fazer praticar todos os dias. É o prazer, são as ligações sociais. Eventualmente, nós vamos limando estas pequenas arestas, estes pequenos pormenores gramaticais. Mas, e isto já agora eu aproveito para dizer a todos os aprendentes que põem muita importância na gramática, têm sempre um aspecto negativo, que é as pessoas ficarem muito autoconscientes quando estão a falar. As pessoas estão a falar e estão sempre a pensar qual é o género, qual é a preposição que eu vou aqui usar. E isso vai interferir com a espontaneidade, vai interferir com a comunicação. Portanto, a experiência vai ser uma experiência menos boa, tanto para quem está a falar como para quem está a ouvir. Sim, antes eu era mais assim. Hoje em dia acho que estou mais relaxado em relação, e o importante é a comunicação e o prazer, etc. Mas eu também gostaria de acrescentar outra coisa sobre português, que é o conjuntivo, que é muito difícil para os ingleses entender, porque não usamos muito o conjuntivo, é quase um vestígio, não é? Mas também o conjuntivo para mim é mesmo fascinante. Eu tenho um interesse na forma conjuntiva, porque é uma forma diferente de pensar em comparação ao inglês. E acho fascinante o conjuntivo, mesmo, sim, como forma de, não sei, é quase uma emoção, e tem muito a ver com, acho eu, com tipo a música ou a letra da música. Vai haver muitos ouvintes que se vão sentir provocados pelo teu fascínio com o conjuntivo. Vocês que se estão a sentir uma certa provocação, ou aqueles que também acham que o conjuntivo é fascinante, deixem um comentário que eu agora fiquei curioso. Eu ouvi falar que, por exemplo, o Cervantes, quando escreveu Don Quixote, usou o futuro do conjuntivo como uma forma muito antiga de escrever. E em português é tipo natural, do dia a dia, não é? O futuro conjuntivo. Certo, completamente. O conjuntivo é muito usado em português. Muito. Também tem é quase uma forma gramatical, porque eu, pessoalmente, entendo como o indicativo é o mundo que existe, não é? É acontecimento, história, factos, etc. E o conjuntivo, que é muito usado em português, é tudo o resto da imaginação, de coisas não vistas. O conjuntivo está muito associado à incerteza, às hipóteses, ao eventualmente, aos desejos, enquanto que o indicativo é aquilo que tu dás por certo, é aquilo que existe, como tu referiste, sim. E aos sonhos e às saudades e à ausência e tudo mais. E isto, acho eu, dá uma certa
tem uma certa influência na cultura Claro. lusófona, digamos, não sei. Exatamente. Estás a ligar agora o conjuntivo com a forma do povo português, como é que se diz? A nostalgia dos Sim, portugueses, sim. a É poesia e boas, nostalgia sonhadores, lusitana. sim, Interessante. Falando agora um pouco de dicas tuas para aqueles que estão a começar esta viagem de aprender português. Diz-me 2 ou 3 coisas que tu achas que é importante para quem está a começar a aprender a língua. ok. Ah, errar não é importante. Eu diria até errar é muito importante porque é melhor tentar e errar do que evitar, sim? Então, comete erros. É melhor assim. Tipo, é como aprender a andar como um bebê. É melhor tentar ou andar de bicicleta. É melhor tentar do que evitar os erros. Sim, isso é uma coisa importante. O prazer, sempre, o autocrítico nunca ajuda. O autocrítica nunca ajuda. O que importa é o prazer relacionar-se com outras pessoas e, e divertir-se com a língua e seguir os teus próprios interesses e está tudo bem, está tudo bem. Certo. E isso, a diversão e associar a língua com os teus próprios interesses vai ajudar a uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a continuidade, é a frequência com que tu interages e praticas a tua língua, neste caso portuguesa, a língua que estás a aprender. Se tu consegues fazer essa ligação, é muito mais fácil tornares a prática uma coisa diária, uma coisa que está integrada na tua rotina. E esta integração nas tuas rotinas eu acho que é fundamental. A integração da prática da língua na tua rotina diária é fundamental para sermos bem sucedidos. Certo? Sim, ótimos conselhos, Sanjoy. Como é que é a tua relação com Portugal? Costumas ir a Portugal? Gostas de alguma região em especial? Gostas de alguma comida em especial? O que é que tu achas dos portugueses? Diz-me. Ok. Uh, a primeira visita que tinha a Lisboa, adorei a cidade, mas também isto foi tipo 23 anos atrás e ainda tenho 2 amigos muito queridos desde então e de facto em junho, em junho que vem, uh, daqui a um mês, eu vou a Lisboa também, relacionado ao meu trabalho e o que eu gosto é entrar na sociedade de forma com conexões relacionadas ao trabalho, aos amigos portugueses, não é só como turista. Gosto muito de Lisboa. Confesso que mudou muito durante os últimos anos. Lisboa já não é como era 23 anos atrás. É muito diferente, como muitas cidades. Mas ainda tenho esta ligação com alguns amigos. Tens algum prato ou petisco favorito Um prato? português? Não sei. Mas lembro-me bem, não sei, mas lembro-me bem que no início descobri o peixe-espada. E Não há peixe-espada em Inglaterra. É swordfish, não é? Peixe-espada. não foi a primeira vez que comi peixe-espada. Certo. Sim, come-se peixe, come-se muito peixe em Portugal. Gostava. Hoje em dia, como menos, estou mais vegetariano do que antes. Mas come-se bem em Portugal, de qualquer forma. É melhor do que em Inglaterra. Tens alguma viagem agendada ou algum plano para voltar a Portugal dentro em breve?
Sim, vou em junho para assistir a uma, é chamada Plataforma Portuguesa das Artes Performativas, que vai acontecer em junho, em Montemor Novo e Lisboa, e vou aproveitar a visita profissional para prolongar a estadia em Lisboa por uma semana. Sanjoy, foi um prazer falar contigo. Prazer foi Muito meu. obrigado por partilhares a tua experiência, a tua viagem com o português Obrigado pelo convite, pela oportunidade também. e espero que corra tudo bem em Portugal em junho. Acho que vai ser uma boa experiência. Sim, certeza. Oxalá. Sim. Ok, um grande Obrigado. abraço, fica bem. Obrigado. Um Tchau. abraço, tchau.